Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Esse é um fragmento do artigo 1º da nossa Constituição Federal de 1988. E pode ser que essa frase tenha soado familiar, que você já tenha ouvido, ou que tenha instigado uma curiosidade em você. E esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje do Ciência Política nas Escolas, o Pacto Federativo no Brasil. Para entender o que é o Pacto Federativo no Brasil, primeiro a gente tem que entender o que é a federação. E a federação ela pode ser entendida como um sistema no qual a estrutura político-administrativa do Estado, com E maiúsculo, de uma nação, é descentralizada para que se melhore a gestão pública. De que forma? Porque descentralizando você pode atender e criar leis específicas para as demandas de cada região. Então, no Pacto Federativo vai estar estipulado quais são as responsabilidades, as competências e os serviços que cada um desses entes devem prestar. Lembrando que, como já foi dito no início do vídeo, os entes aqui tratados são os estados, os municípios e o Distrito Federal e a própria União. Cada estado-membro e município teria autonomia para gerir suas atividades administrativas. O grau de autonomia que eles vão ter com relação ao governo central varia de país para país. Nos Estados Unidos, por exemplo, os estados eles já têm autonomia para tratar sobre temáticas como legalização de drogas e pena de morte. Já no Brasil, as ações de matéria penal são restritas e exclusivas à União. Com relação aos Estados-membros, o poder executivo é exercido pelo governador, junto com o seu gabinete, que é composto por secretários. O poder legislativo é exercido pelas Assembleias Legislativas e seus deputados estaduais, aqui no Rio de Janeiro a LERJ, em São Paulo a LESP e por aí vai. As competências do poder estadual incidem sobre 4 aspectos, primordialmente. O repasse de verbas para os municípios, a gestão do transporte público, a conservação do patrimônio natural e cultural do Estado e o acesso à cultura e educação, geralmente em âmbito de ensino médio, mas com algumas exceções, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ e a USP. E alguns impostos estaduais são 2 principais: o ICMS e o IPVA. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E o IPVA é aquele que a gente geralmente paga ao Detran RJ, como é o caso aqui no Rio de Janeiro, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Esses Estados-membros eles têm autonomia para pegar os repasses da União, que são as transferências constitucionais, e também os impostos estaduais arrecadados e investir nas mais diversas áreas, como saneamento básico, transporte, educação, saúde, dentre outras. Com relação aos municípios, o chefe do Poder Executivo é o prefeito, e o Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Vereadores, que são os vereadores. E como no caso das Assembleias Legislativas, o número de vereadores por município depende da população. As competências do município são as principais: a limpeza e o saneamento básico, a gestão da guarda municipal e a garantia do acesso à educação e à cultura. A educação, no caso, desde a pré-escola, da creche, até o 9º ano do ensino fundamental. E os 2 principais impostos municipais são o ISS e o IPTU. O ISS é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E o IPTU é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Vocês se lembram de quando canudos de plástico foram proibidos e que em algumas áreas do Brasil eles eram permitidos e em outras não? Bom, esse é um assunto que entra diretamente no que a gente está falando aqui sobre o Pacto Federativo, e eu vou explicar por quê, quando eu falo sobre União. Bom, primeiro de tudo, o que é a União? A União, ela, como o nome sugere, remete a uma junção de todos os estados brasileiros e é uma entidade geral que legisla sobre assuntos que os estados não têm, digamos assim,
autoridade para legislar por si só. É um órgão centralizado que abrange grande parte do Brasil, mas que não pode ser confundido com a República Federativa Brasileira, que apesar de tudo a União não compete a alguns pequenos territórios como regiões autônomas, mas num geral ele abrange todos os estados brasileiros, municípios, o que for. O que a União legisla, a não ser que seja feito, claro, que é exclusivo ou específico a algum caso, vale para tudo. Bom, primeiro de tudo vale dizer que o chefe da União é o Presidente da República. Ele é o presidente da República, ele é o chefe do Executivo, o chefe do Governo Federal, que no caso é a União, e ele também é o chefe do Estado. Mas o que isso quer dizer exatamente? Existem algumas competências que cabem à União. Uma dessas competências é a defesa do Estado brasileiro, a defesa nacional e a sua representação nas relações internacionais, um vídeo que a gente cobriu aqui. Então, quando a gente tem qualquer fórum internacional, qualquer situação de cunho de política externa, quem tem que lidar com isso é a União. Quem tem que lidar com isso é o presidente, no caso. Então, não é só isso. A União compreende outras coisas, principalmente a União legisla. E ela também repassa verba para os estados. Porque, tipo, alguns estados, pelo seu tamanho, pela sua população, por motivo que seja, pelo motivo que se ache apto, vão precisar de mais ou menos verbas, ou então por casos de emergência. E quem repassa essa verba é a União. A União vai mandar para você o dinheiro que você vai usar na sua educação, na sua saúde. Eles que vão repassar o que deve ser dado ao seu estado por questão... A União, ela tá ali de forma proposta como um objeto de união, bem, como o nome diz, um objeto de união entre esses estados, uma junção, um ponto comum, onde se pode esperar que essa entidade vá tipo, legislar sempre tendo em mente a nossa Constituição, as nossas bases filosóficas, o povo brasileiro. Então, com isso, a parte interessante é que a União permite com que a gente tenha uma consistência no Brasil que não causa muita confusão. Você não vai, por exemplo, sair de um estado e ir para outro e perceber que você está carregando algo na sua mochila que é ilegal. Mas, coisa que pode acontecer nos Estados Unidos, com essa passagem. Mas isso também tira um pouco de autonomia dos estados, o que é ponto de crítica para muitos. Porque existem certas discussões sobre até onde a União pode interferir ou não, ou onde suas competências vão até suas competências acabam. Alguns acreditam que a União deveria legislar apenas sobre questões penais, outros acham que nem isso, que os estados deveriam ter a sua liberdade para falar sobre isso. Mas isso não é importante. O importante é você entender que com a União você tem um órgão que legisla sobre 3 áreas específicas, que no caso aqui são constitucional, trabalhista e penal, e os estados brasileiros não podem ir contra a decisão da União no sentido de que eu não vou afrontar a decisão de que a pena de morte é errada e vou colocar no meu estado. Eu posso afrontar essa decisão, eu sou livre para fazer tal coisa, mas eu não posso simplesmente decidir que, não, a União falou que isso vai acontecer de tal forma, mas no meu estado eu vou fazer diferente. Isso é o significado dessa União mais centralizada que a gente tem aqui.